Olá, pessoal! Estamos com mais um episódio do DefCast, o nosso podcast da Defensoria Pública do Estado do Paraná. E hoje com a Mariane, a nossa defensora pública aqui, que vai ter um bate-papo super legal com a gente hoje. Bem-vinda, Mariane! Obrigada. Obrigada pela recepção, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje com vocês. Legal. Mariane, vou falar um pouquinho do currículo da nossa convidada de hoje, contar um pouquinho sobre ela e depois a gente vai ter a nossa conversa. A Mariane Guimarães dos Santos é defensora pública aqui no estado do Paraná desde fevereiro de 2024. Ela iniciou sua atuação na comarca de Francisco Beltrão, com atendimentos na vara criminal, incluindo atuação no Tribunal do Júri e na vara da família, sucessões e registros públicos. Desde novembro de 2025, atua em Curitiba, na primeira vara especializada em crimes contra crianças, adolescentes e idosos, onde está atuando atualmente lá. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense, possui pós-graduação em Direito Civil, além de especialização em Execução Criminal e Tribunal do Júri. Que legal o seu currículo, Mariane. Agora eu quero entender um pouquinho com esse seu sotaque aí, de onde você veio, Mariane. Então, eu sou do Rio de Janeiro. Eu nasci no interior do Rio de Janeiro, porque as minhas famílias, a paterna e materna, são de lá do interior, mas eu sempre morei em Niterói. Então eu fui para o interior só para nascer por conta do apoio familiar, mas os meus pais já moravam em Niterói. Então eu me considero um tanto quanto nascida e criada em Niterói, foram 30 anos morando lá. Só saí de lá para tomar posse aqui no Paraná mesmo. E é isso, assim, tenho uma noção um pouco do interior do Rio de Janeiro, mas sou cria da cidade grande mesmo. Uhum. E lá a defensoria é muito consolidada, né, Mariane, no Rio de Janeiro, assim. E como que você ficou sabendo da defensoria, até na tua formação jurídica, né? Por que o Paraná, assim? Olha, acho que são várias nuances, assim. Acho que primeiro, a escolha da defensoria, ela passou por todo um histórico, um contexto, assim, de vida. Até pela escolha do direito, assim, porque inicialmente eu escolhi o direito porque eu via a minha mãe estudando, a minha mãe é bacharelada em direito, ela antes fez concurso para técnica judiciária do TRT, e dentro da carreira ela viu que fazendo o bacharelado, fazendo a faculdade de direito, ela iria ter uma gratificação, só que isso tudo aconteceu, eu era muito pequena. Então eu via muito ela estudando direito, eu gostava da forma como ela discorria, uma linguagem assim elegante, aquilo me encantou desde nova. E aí eu via também a minha prima, com minha família toda da área jurídica praticamente, eu via a minha prima, que eu considero uma irmã, também estudando para a área jurídica, para o direito realmente, para a faculdade de direito, isso tudo foi me instigando muito. E aí quando eu entrei na faculdade, influenciada por tudo que eu tinha visto da minha família, no Rio de Janeiro, a defensoria, como você bem disse, é muito forte, então era muito comum que os alunos tivessem como primeiro estágio a defensoria do Estado. Então, naturalmente, eu queria estagiar na defensoria do Estado, mas me surgiu primeiro a oportunidade de estagiar na defensoria da União. E aí eu acabei me apaixonando, eu acabei nem saindo da defensoria da União para a defensoria do Estado, porque eu me entreguei aquele estágio, fiquei durante os 2 anos do estágio de graduação, depois exerci enquanto advogada voluntária, e foi naquela oportunidade que eu conheci a defensoria e a atuação da defensoria. Foi quando eu me apaixonei pela atuação defensorial. Foi quando eu entendi que as pessoas que iam até a defensoria precisavam dessa assistência, desse acesso à justiça, eram pessoas altamente vulnerabilizadas, pessoas numa situação de mais diversos tipos de vulnerabilidade. E o atendimento que eu fazia com elas, o acolhimento que eu tinha a oportunidade de dar, mesmo enquanto estagiária, era atender um telefone, era atender pessoalmente, era acolher, era encaminhar, ainda que sob a supervisão do defensor, aquilo me encantou, brilhou os olhos. Então, eu vi que era isso que eu queria fazer na minha vida, se fosse na Defensoria da União, fosse na Defensoria do Estado. E eu saí de lá, assim, bastante decidida de que eu queria ser defensora. Mas o processo para eu conseguir efetivamente me entregar para a defensoria foi um pouco mais sofrido. Porque, assim, quando eu saí da faculdade, mesmo tendo certeza de que o meu propósito de vida era ser defensora pública,
Eu acho que isso tem muito a ver com o diálogo que a gente vai ter aqui hoje sobre a questão da orientação sexual, das descobertas fora da cis heteronormatividade. Eu não me sentia apta, eu tinha muitos problemas com autoestimas pessoais, autoestimas da visão que as pessoas teriam de mim, então eu não me sentia suficiente sequer para estudar para a prova de defensoria. Não achava que eu era capaz. Então, isso me marcou muito, porque eu comecei fazendo tribunais dos mais diversos, então Tribunal Regional Eleitoral, que nada tinha a ver com o que eu queria para minha vida, Tribunal Federal, então a TRF. Então, eu acabei desvirtuando um pouco pela falta de autoestima mesmo. Até que eu conheci uma amiga minha, hoje é minha amiga, é minha amiga até hoje, né, que ela já era minha conhecida da faculdade, mas a gente acabou se aproximando na era dos concursos, enquanto concurseiras, e ela, muito decidida, que queria ser defensora, começou a fazer as provas e me incentivar a fazer também. E aí a primeira prova de defensoria que eu fiz, eu já vi que foi a prova da Defensoria do Rio, e eu já vi que era isso que eu queria, eu não teria condição de fazer outra prova, porque o destino já tinha me fisgado e, afinal de contas, era aquela minha vontade, só que eu não conseguia encontrar coragem, não conseguia encontrar motivação suficiente. Mas quando eu encontrei essa amiga, que hoje é defensora do Pará, um beijo para ela hoje, ela já é estável na carreira, ela fez muita diferença para que eu conseguisse encontrar essa autoestima e focar só para as provas de defensoria. E viajei esse Brasilzão de meu Deus todo, até vir parar no Paraná, que, aliás, era minha principal escolha depois do meu estado, naturalmente, né? Que legal. E você passou no quarto concurso, né, Mariane? E assim, a gente estava até comentando antes de começar o episódio, né? Que a tua posse foi exclusiva, né? Que a Mariane teve a posse, ela foi chamada, né, depois da posse oficial, assim. Como foi esse momento de você ter sido chamada, convocada, agora você vai ser defensora pública, realizar o teu sonho, e vai ser aqui no Paraná, né? Como que foi essa mudança? Sim, foi muito emocionante. Primeiro porque a Defensoria do Paraná foi o primeiro concurso de defensoria que eu passei, e era o que eu mais queria. Claro, vou ter sempre um carinho muito grande pela Defensoria do Rio, mas a Defensoria do Paraná foi quem me acolheu, e era ela que eu queria, que eu desejava tanto. E aí eu fiquei um tempo aguardando para ser chamada, porque a gente sabe como é que funciona. Depois de ser aprovado, é toda uma questão orçamentária, né? Por conta das defensorias não serem tão valorizadas como deveriam. E eu estava aguardando ser chamada, eu achei que eu fosse chamada com um grupo, que foi o grupo que tomou posse depois de mim, mas acabou que eu tive a notícia que eu seria chamada individualmente para uma reposição de um defensor que tinha saído da carreira para assumir outro cargo. E eu recebi uma ligação do André Jamberardino no primeiro dia de retorno do recesso forense. Eu me lembro que era início de janeiro, e foi muito emocionante para mim, porque eu almejava já tanto antes de passar, e depois de passar eu só desejava cada vez mais. Uma curiosidade é que eu estudei o estado, as cidades que ficam no estado do Paraná, para entender melhor aonde eu iria atuar, as comarcas que seriam funcionais para mim, mas também saber como funcionaria a minha vida naquelas cidades, e eu estava empolgada para ir para qualquer lugar. Eu almejei realmente muito, foi muito emocionante para mim aceitar o convite vindo de uma ligação individual. E quando chegou a oportunidade de chegar aqui na sede administrativa e tomar posse, foi, até hoje, assim, considero, foi o dia mais especial dessa minha vida, com certeza. E você tinha estudado sobre Beltrão, que foi a cidade que você veio? Eu tinha visto quais eram as cidades que logisticamente não ficariam mais próximas, mas, assim, todas as cidades que eu perguntava, que eu tentava perguntar para os outros defensores, colegas que já estavam na carreira, como eram, e todos falavam as mesmas coisas de todas as cidades são muito boas, você vai ser muito bem acolhida, o Paraná é um estado muito acolhedor, então você não precisa se preocupar, e a defensoria também vai te acolher, então pode ficar realmente muito tranquila. E Beltrão realmente foi um marco na minha vida. Eu saí de lá muito grata por tudo que eu vivi. Foi uma cidade que me viu ser transformada em defensora, foi a cidade que me fez defensora na prática, na atuação da ponta.
Então eu tenho muito carinho até hoje e sempre terei pela cidade, pelas pessoas que me acolheram. Foi um momento muito especial, foi uma superação de expectativas, porque a gente tem uma noção na teoria, mas na prática que a gente vê se realmente tudo aquilo que nos foi falado vai acontecer. E aconteceu muito mais, foi muito melhor do que eu esperava. Não significou que eu não tive muitos desafios para enfrentar, uma cidade longe de casa, um ofício sobrecarregado, mas as coisas foram se acertando, o ofício foi ficando menos pesado e as pessoas ajudaram muito a isso acontecer, a equipe, os meus colegas de trabalho, até as pessoas do sistema de justiça. Isso foi muito especial, sem dúvida moldou uma parte do que eu sou hoje, não só enquanto defensora, mas também enquanto pessoa mesmo. E Mariane, você, né, com uma vasta atuação e especialização também na área criminal, ali do júri, né, e você em Beltrão atuava nessa parte também, né? Como que era essa atuação nessa área? Todos os defensores, né, que vieram aqui falar um pouquinho do júri, o Vinícius Santana veio aqui já falar um pouco das vivências do júri, né? Como que de fato, você trabalhar com essa área tão vulnerabilizada, delicadíssima, né, na defensoria, né? E as pessoas não entendem o contraditório, né? Ai, porque defende bandido, essa estigmatização, né? Como que é isso? Assim, ainda mais em Beltrão, uma cidade pequena, né? Sim. É muito sensível, porque a pessoa... Veja, digamos assim... A pessoa que chega até a defensoria e a população que é atendida pela defensoria, os usuários da defensoria, são pessoas que já se encontram na situação de vulnerabilidade. E elas já não tiveram a assessoria que o Estado precisaria dar, elas já não tiveram o respaldo social que o Estado tinha obrigação constitucional de dar. E o primeiro contato dessas pessoas, muitas vezes, já é com o Estado policial, o Estado investigativo, o Estado que responsabiliza e criminaliza. Ela não teve contato com o básico, com o Estado social, para ter contato só com o Estado repressivo. Então ela já chega numa condição de hipervulnerabilidade, tendo todo um aparato estatal contra ela. Então, independentemente do que ela tenha feito e ela vai ser responsabilizada pelos atos, a gente precisa ter essa sensibilidade de que o processo traz só um recorte da vida dela. Então, a gente precisa identificar que o que o processo traz é muito mais do que aquela pessoa viveu e vive. Ela já está sendo muito massacrada de várias maneiras por todo esse sistema. Então, a gente precisa ter a sensibilidade para identificar o que na dignidade da pessoa humana daquele assistido já foi violado, para que a gente consiga dar um atendimento mais humanizado, uma orientação direcionada e exercer o contraditório que se faz tão necessário, porque a defesa ela não é para impunidade, a defesa é para trazer o equilíbrio das forças, porque as forças já estão desequilibradas se só uma pessoa fala. Então o contraditório serve para que essa pessoa, enfim, possa dizer um pouco do porquê que ela está naquela circunstância. E uma coisa interessante da área criminal que me chama muita atenção é que, em razão dessas hipervulnerabilidades e as pessoas muitas vezes vindo de famílias de laços familiares fragilizados ou mesmo rompidos, os crimes eles têm causas muito parecidas para todas essas pessoas, para essa população. Então, as pessoas, por exemplo, com relação a crimes patrimoniais, elas muitas vezes estão em situação de drogadição, já estão com uma dependência química já aprofundada, e essa dependência química ela veio de uma relação familiar fragilizada, ela veio de um contexto já hipervulnerabilizado, ela já não conseguia sobreviver se não tivesse o entorpecimento. Sim. E aí ela acaba se voltando para uma vida toda dentro da violação para crimes patrimoniais para sustentar o vício ou mesmo para se sustentar. Então, são causas muito parecidas. E por que essas causas são parecidas? Porque a fonte delas é a mesma, é esse abandono estatal que acontece antes da pessoa entrar na área criminal. E aí, quando a pessoa é criminalizada, o Estado ele não está mais interessado em resolver o problema daquela pessoa. Então, além de ter indiretamente fomentada para aquela pessoa chegar naquele nível de dependência química, na hora que a pessoa é criminalizada, o Estado não se importa mais em pensar no efetivo, na efetividade do cuidado daquela pessoa, do tratamento daquela pessoa. Não, a ideia que se tem no nosso sistema de justiça hoje é
da segregação daquela pessoa, é a reclusão daquela pessoa para que ela seja excluída, já que ela está fazendo muita besteira. Ela já se desvirtuou, ela não tem jeito mais. Então isso desumaniza. E eu percebo também com relação a crimes contra a mulher, que é o campeão dos processos criminais. Nós percebemos que não há um respaldo estatal e social para aqueles homens, para que eles entendam que a mulher não pode ser subjugada, para que eles respeitem o corpo feminino, respeitem que aquela mulher tem tanta dignidade quanto ele, é uma pessoa e merece o mesmo respeito que ele. A identificação das pessoas, até pela realidade patriarcal que nós vivemos, é de identificar que a mulher é subserviente. E isso leva aos casos de violência. E muitas das vezes os assistidos não conseguem compreender que aquilo é uma violência. Então, ele não compreendeu porque não houve um respaldo anterior, não houve uma instrução. Aquela pessoa está solta para pensar como como o viés patriarcal pensa. Não houve uma educação em direitos para que ela pudesse respeitar a esposa, para que essa pessoa pudesse, para que esse homem pudesse respeitar a esposa, a filha, a mãe. Então, as causas são as mesmas e isso me chama muita atenção na área criminal e é por isso que a gente precisa estar muito atento para identificar, ser sensível para identificar o contexto social que aquela pessoa vive, sem deixar de fazer uma defesa rígida, uma defesa técnica e sem pensar em qualquer tipo de circunstância que seria uma impunidade. Não é para ser assim, é para ser equilibrado. Existem normas no nosso Código Penal que permitem essa atenuação em razão das circunstâncias vulnerabilizadas que a pessoa vivia e que fez, muito provavelmente, ela chegar naquele estágio, ela se ver nessa condição criminalizante. Uhum. E, Mariane, você saiu dessa área, assim, e veio para uma super delicada aqui em Curitiba também após a sua mudança, né? Você atuando na vara ali. Queria que as pessoas às vezes não entendem um pouco da atuação da defensoria dentro das varas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho de forma bem simples mesmo, como que é essa atuação da defensoria nas varas e o que faz, como que você faz efetivamente esses atendimentos, né? Agora, né, na vara da criança, proteção das pessoas idosas também. Como que funciona isso na prática, assim, Mariane? Uhum. Aqui em Curitiba, como na maioria das capitais, as varas criminais elas são setorizadas, elas são especializadas para os crimes, como uma forma de organização administrativa, faz com que aquele juiz, aquele promotor, o defensor, quem atua nessas varas de forma com atribuição institucional, se especialize naquela circunstância, né? Então, a vara especializada de crime contra criança, adolescente e idoso foi criada justamente para trazer uma especialização, uma organização administrativa primeiro, mas uma especialização dos operadores do direito para saber como lidar com aquela circunstância, porque a gente tem casos dos mais diversos, então, e que afetam crianças, adolescentes e idosos, e a defensoria ela atua não só pelos réus que chegam nessa vara especializada, mas também pelas vítimas. Então, a defensoria, nessa atuação ampla, que é a instituição defensorial, a instituição Defensoria Pública tem uma missão muito ampla, que é muito além de defender aquela pessoa que está sendo acusada porque não tem condições financeiras. Então, a defensoria dá todo um respaldo e o assistido que precisa da defensoria, seja o assistido enquanto vítima, seja assistido enquanto réu, a gente atende da forma mais qualificada possível, fazendo essa defesa técnica, atendendo aos interesses da vítima, quando é o caso, e identificando o que aquele processo envolve, de que maneira que a gente pode realmente trazer um equilíbrio. Eu já tive um caso nessa vara que me marcou muito, que era de um assistido que estava sendo criminalizado porque supostamente ele teria abandonado a mãe no asilo. Mas a gente foi descobrir que, primeiro que ele já tinha um laço familiar com a mãe altamente fragilizado, por questões de violência familiar mesmo. A mãe também muito vulnerável, a criação dele foi muito violenta e ele acabou, quando adulto, se desvinculando afetivamente da mãe. Mas quando a mãe ficou doente, muito idosa, ele foi chamado pela assistência social e a partir dali começou uma saga para ele tentar
levar a mãe a ter um mínimo de dignidade dentro de um asilo, porque ele não conseguiria acolher, ele era uma pessoa também em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e acontece que esse asilo, como era essa casa de acolhimento de idosos, ela nunca é 100% pública, tem sempre uma participação particular, ele não tinha condição de pagar, ele acabou atrasando. E com isso, essa notícia do atraso chegou no Ministério Público enquanto um abandono deliberado, como se o atraso tivesse sido proposital. E ele tentando provar de todas as formas que ele não fez propositalmente, que ele estava fazendo inclusive mais do que a condição emocional dele permitia. E ele veio até nós já enquanto réu, já existia um processo criminal, já existia uma audiência marcada, uma audiência de instrução e julgamento para julgar o caso dele. Então, toda uma desídia estatal aconteceu antes desse processo criminal existir. E a Defensoria, tendo contato com essa situação, requisitou a ele, pediu a ele os documentos necessários para que ele comprovasse que ele estava tentando fazer de tudo, porque uma coisa interessante desse caso é que tinham muitos empréstimos no nome da idosa. Ela tinha feito esses empréstimos antes mesmo dele ser o curador dela. Ele passou a ser o curador dela em razão da doença dela e da fase idosa dela, já não está em condição de se manifestar com o próprio entendimento. E aí esses empréstimos também foram contraídos por ela antes mesmo dele ter essa possibilidade de ser o curador dela, e depois essas dívidas foram somadas com esses empréstimos, porque a acusação era de que ele teria feito todas essas dívidas, tudo o que geraria uma condição precária financeira da idosa propositalmente, enquanto na verdade ele estava lutando para conseguir comprovar que ele estava fazendo os meios que eram possíveis para acolher aquela idosa, para se salvar, ter a sua subsistência resguardada e ainda resguardar a sobrevivência da mãe, que ele já tinha relações fragilizadas, ele já não conversava com a mãe. E aí a Defensoria, tendo acesso a isso, a gente pegou todos os documentos que ele não teria como saber, que eram estratégicos para a defesa dele, e apresentamos para o juízo antes mesmo da audiência e conseguimos o trancamento da ação penal, que é quando a ação é extinta por uma evidente falta de justa causa. E o juiz conseguiu identificar que ele recebeu aquela denúncia inicialmente de forma errônea. Então a Defensoria consegue atuar dessa forma estratégica, sabe, para quem quer que chegue precisando desse acesso à justiça. E casos como esse todos os dias, né, Mariane? Se repetem, né? Se repetem todos os dias. Sem dúvida. Eu costumo brincar que na Defensoria a gente não morre de tédio. Tem sempre muitos casos sensíveis que chegam até nós. A gente tem sempre uma situação que nos marca, que nos traz essa evidente desumanização que as pessoas vêm sofrendo. Então a gente tem sempre uma história para contar, que é uma história de acolhimento daquela pessoa que viu todas as portas fechadas antes de ter acesso à Defensoria. E quando chega até a Defensoria, que a gente identifica, é a primeira porta que se abre para aquela pessoa, é o acesso efetivo à justiça que ela precisaria ter, mesmo antes do acesso à Defensoria. O sistema de justiça deveria abrir portas, mas não abre. É a Defensoria Pública a instituição com a capacidade de trazer essa abertura de portas para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. E Mariane, você falou, né, no começo da tua trajetória, assim, teu amor mesmo pela Defensoria Pública, que você sempre quis a instituição, né? E que você, por ser uma pessoa LGBT, não sentia essa confiança, né, que você estava contando no início, né? Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, até porque a gente está falando da atuação da Defensoria, e a Defensoria atua muito também pela comunidade LGBT, e hoje a gente também trouxe a Mariane, né, como uma pessoa representativa, né, e também porque estamos no mês do orgulho, né, então a Defensoria tem essa bandeira, tem essa pauta, temos mutirões, por exemplo, Meu Nome é o Direito, que é um mutirão destinado à retificação de prenome e gênero para pessoas trans, e tem uma atuação coletiva e individual também nessas causas, né, da comunidade, Mariane. Queria que você falasse um pouquinho da tua vivência, como uma mulher da comunidade também, falasse um pouquinho da atuação da Defensoria nessas frentes, né,
E como você se sente representando também, né? Sendo uma pessoa de voz, e que as pessoas da própria comunidade podem ver como referência, né? Poxa, uma defensora pública, né? Uma figura tão importante para a sociedade. Sim, é interessante que a minha vivência pessoal, ela dialoga muito com a vivência profissional, porque eu fazendo parte de uma minoria social, aliás, duas, por ser mulher e ser uma pessoa bissexual, casada com uma mulher, eu consigo identificar essas vulnerabilidades que a população LGBT vive porque nós temos os mesmos pontos de vista. Agora, uma coisa interessante sobre o mês do orgulho LGBT, que eu queria até trazer um pouco aqui nessa oportunidade, por que que o junho foi escolhido como o mês do orgulho e por que o nome é orgulho. Inicialmente, o mês foi escolhido por conta da rebelião de Stonewall, que aconteceu em junho da década de 60 lá em Nova York. Stonewall era um bar frequentado por pessoas gays que sofria frequentes batidas policiais abusivas. E em junho da década de 60, essas pessoas se revoltaram contra essas batidas policiais que eram motivadas pelo preconceito e pela discriminação. E essa época foi um marco para a garantia dos direitos LGBT, para a luta da garantia dos direitos LGBT. Por isso foi chamado de mês do orgulho. E o nome orgulho eu acho muito interessante, porque ele foi escolhido para ser justamente o oposto da vergonha. Ele foi escolhido para bater de frente com os adjetivos historicamente pejorativos dados para essas pessoas, para essa população LGBT. Então é o orgulho no sentido de que as pessoas consigam identificar que não tem que esconder uma parte da sua personalidade. A orientação sexual e a identidade de gênero é um traço da dignidade da pessoa humana. Então não é algo que se controla, não é algo que se restringe, não é algo que pode ser escondido. Isso precisa, pelo contrário, ser dignificado, ser compreendido, ser respeitado pela população como um todo. Então, é interessante a gente pensar nesse mês do orgulho LGBT, porque, ou melhor, é interessante que quando eu penso no mês do orgulho LGBT, sendo defensora pública e sendo LGBT, porque é a oportunidade que eu tenho de fazer com que a minha vivência pessoal se entregue na minha vivência profissional dentro de um cargo de autoridade para que o respeito à população LGBT e a garantia dos direitos da população LGBT não fique focado só em junho de todo ano, que ela seja estendida para todo o ano, para todos os anos, para a posteridade, para que a história se modifique, para que a cultura de estigmatização possa pouco a pouco ser modificada. E eu lembro, eu estava presente no dia da posse da Mariane, eu lembro até hoje, foi ali no gabinete, assim, eu lembro. E a tua esposa estava, né? Então, sim, assim, como que ela vê, assim, você sendo uma defensora pública hoje em dia, né? Imagino que ela tenha acompanhado esse processo, assim, como que é a relação de vocês duas com relação à defensoria, de fato? Ela acompanhou tudo, assim. Primeiro que quando eu escolhi a defensoria, não só porque eu tinha me encantado, assim, perdidamente pela defensoria, mas porque eu sabia que a defensoria era uma instituição progressista, era a instituição do sistema de justiça que iria me acolher enquanto pessoa, antes mesmo de me acolher enquanto defensora, e que a partir dali eu poderia, enquanto defensora, acolher as pessoas que viriam a ser usuários assistidos da defensoria. E quando eu a conheci, eu já tinha... Ela já me conheceu comigo sendo concurseira, estudando para a defensoria. Ela entendia um pouco sobre como funcionava a defensoria pública, porque ela é técnica judiciária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas ela atua como assessora de juíza na área civil, então ela atua com a Defensoria do Rio diretamente, então ela sabia como funcionava a instituição, ela conseguiu compreender por que eu tinha escolhido a Defensoria. Não foi só pela sensibilidade pessoal, mas também porque eu sabia e tinha essa pretensão de que a instituição me acolheria. E ela me acompanhou durante quase toda a trajetória estudando para as defensorias, porque quando a gente se conheceu eu estava pouco tempo formada e eu ainda estava naquela fase fazendo concursos para tribunais aleatórios. E aí foi no meio do caminho que ela viu essa transformação também de força de vontade. Ela, sem dúvida, me ajudou muito a encontrar autoestima também, porque ela é mais velha do que eu, já era servidora na época e já era muito segura
com a orientação sexual dela. Então, isso me auxiliou muito, né? Nós, que fazemos parte de uma minoria, nós damos a mão uns para os outros. E ela vendo que aquele envolvimento emocional estava acontecendo comigo, ela também me ajudou muito, me instigou muito para que eu persistisse no propósito, tivesse confiança, coragem para me entregar para as provas de defensoria. Ela acompanhou toda a trajetória. Então, nada mais justo que quando eu fosse aprovada, que quando eu fosse tomar posse, ela viesse ali participar de camarote. E uma coisa interessante é que a gente namorava durante todo esse tempo. Eu não queria, não me sentia confortável de assumir um casamento naquele momento, porque eu não tinha condição financeira para sustentar, e aquilo não era aquilo que funcionava para mim. Eu não me sentia confortável de fazer daquela forma. Então, assim que eu fui nomeada, eu pedi ela em casamento. Que legal! Então, assim, eu fui nomeada, eu pedi ela em casamento ali algumas semanas depois, me preparei toda. Salvo engano, a gente noivou uns 3 dias antes de eu tomar posse. Antes disso, eu fiquei me programando. E por que eu fiz isso? Porque uma pessoa que me acompanhou durante toda a trajetória, que me ajudou a me manter nessa trajetória e que viu a vitória acontecendo, que participou dessa coragem para que a vitória acontecesse, sem demérito nenhum do nosso namoro, mas eu queria que ela já chegasse como noiva. Então a gente não tinha condição de ter se casado antes da posse, mas ela chegou aqui na defensoria e saiu nos noticiários da defensoria que era minha noiva. Então hoje somos casadas. E uma outra curiosidade é que nós casamos, eu tomei posse no dia 5 de fevereiro de 2024. E nós casamos dia 5 de fevereiro de 2025. Olá! Quase o mesmo dia. Quase o mesmo dia. Tudo isso é muito simbólico pra mim. Porque eu quis atrelar uma coisa a outra, porque as coisas estão imbricadas na minha cabeça. É a minha realidade pessoal, mas é a minha realidade profissional. Sem a minha realidade pessoal e todo esse desenvolvimento de autoestima e o apoio que eu tive incondicional da minha família e também da minha esposa, eu não chegaria até aqui. Que legal, Mariane, a tua trajetória. E que legal, Mariane, que você contou pra gente um pouquinho dessa... Viu, gente? Defensoria unindo muitos pombinhos e casais, que legal. E Mariane, já a gente se encaminhando pro final, né? Queria que você, como uma pessoa da comunidade, né? Muitas pessoas... A gente tem um público bem grande LGBT que acompanha as redes sociais da Defensoria, bem grande mesmo, eu falo porque a gente sempre tá monitorando, interagindo com o pessoal, né? E às vezes aquela pessoa acha que ela não vai conseguir, né? Que ela não vai entrar em um cargo de liderança, de poder, né? A gente vê hoje em dia tanta representatividade de pessoas LGBT em cargos de liderança, na política. Isso é muito legal, né? Mulheres, né, comunidade LGBT. Queria que você falasse um pouco sobre representatividade e falasse da importância desses espaços, de ocupar esses espaços. Sim. Olha, a representatividade faz muita diferença, porque esses jovens LGBT, eles cresceram acreditando que eles faziam parte da margem, que eles deveriam se esconder, que eles teriam que ter vergonha por serem quem são. Então, na hora que eles veem uma representação da população LGBT ocupando cargos de poder, ocupando cargos de justiça, cargos que podem modificar as regras do jogo, esse jovem, ele muda a perspectiva de visão dele. Ele vai conseguir identificar, essa pessoa vai conseguir identificar que ela pode chegar onde aquela pessoa chegou, porque a capacidade intelectual e profissional, ela não se mede pela orientação sexual e pela identidade de gênero. Pode parecer óbvio, mas a pessoa que vive na marginalização, que vive a população LGBT, identifica que ela não é capaz de chegar lá. Eu um dia identifiquei que não era capaz de chegar lá. Eu não conseguia ter o discernimento que isso perpassava pela minha orientação sexual, pela minha aceitação da orientação sexual. Eu não conseguia compreender, mas hoje eu consigo identificar perfeitamente que essa capacidade profissional que eu não conseguia ter, perpassava pela ideia de orientação sexual. Então é muito importante ver que os jovens possam ter um espelho de um cargo que eles um dia querem ocupar, porque a população LGBT pode existir, existe, resiste e pode muito bem ocupar cargos de poder. E é interessante também para quem chega até a Defensoria. Nós realmente temos um público muito grande que é LGBT, pessoas que precisam da garantia dos seus direitos, e
a defensoria ela passa por um processo de qualificação e de formação continuada das suas defensoras, dos seus defensores, servidoras e servidoras, para poder atender essa população da forma mais garantista possível. Então, a ideia é que a gente tenha uma capacitação interna para dizer para aquela pessoa que aqui é um ambiente seguro. E é interessante porque a instituição já tem esse panorama. E se essa pessoa, esse usuário assistido, chega até a defensoria e encontra um operador do direito que faz parte da população LGBT, ele já quebra imediatamente o medo que ele tem de contar sobre as suas violações, contar sobre as violações de direito, de violações de garantia que ele está sofrendo, porque ele não vai precisar explicar sobre a sua própria vivência. Ele não vai precisar se explicar sobre parte da sua dignidade, ele não vai sentir receio e nem sofrer microagressões. É claro que os defensores que fazem parte da cis heterogeneidade fazem parte, então, da maioria, mas esses defensores, todos eles são altamente capacitados, mas não tem como a gente descolar do ponto de vista de cada um de nós. Quem faz o direito são pessoas. As pessoas, elas aplicam o direito, mesmo pessoas que eu quero dizer, os operadores do direito são pessoas e aplicam o direito com base nos seus pontos de vista. Então, o ponto de vista da população LGBT, ele vai ser naturalmente setorizado para a própria vivência pessoal. As aplicações do direito perpassam por essas vivências pessoais. Então, é importante a gente trazer esse panorama que a Defensoria oferece de ser uma instituição acolhedora, é a instituição que tem a capacidade de trazer a transformação social dentro do sistema de justiça e é a instituição que vai primar pela dignidade da pessoa humana, pela redução das desigualdades sociais. Então, a população LGBT ela vai ser muito bem acolhida pela Defensoria em razão dessa capacitação. E por isso que eu me sinto tão honrada de ser defensora também e poder apresentar esse ponto de vista. Que legal, Mariane. Gente, estamos infelizmente terminando nosso episódio de hoje. Eu falei aqui nos bastidores que dava para eu ficar falando eternamente aqui, porque a gente tem muito assunto aqui, Mariane, mas nosso tempo é curto. Então eu agradeço muito a presença de você hoje para compartilhar suas experiências pessoais e profissionais aqui na Defensoria, viu, Mariane? Muito legal a gente trocar essa ideia. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem, lembrando, tá o episódio na íntegra também no Spotify, então dá pra você ir ouvindo no carro, ouvindo pro trabalho. Não tem desculpa, dá pra ficar ouvindo nosso Defcast, tá bom? Com certeza. Obrigada novamente. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo espaço, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essas interseccionalidades aí. Que legal. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.